Os anos 80 foram famosos pelas ombreiras, o cabelo poodle, a pochete e as tribos urbanas. A revista Chiclete com Banana representava bem esta fauna. Bob Cuspe era o punk da periferia antissistema, que morava no esgoto, usava o cabelo moicano e roupas rasgadas. A Ribordosa era a porra louca típica da década das ilusões perdidas, no final da ditadura militar, com a inflação nas alturas e em plena epidemia de AIDS. No Brasil, os góticos eram chamados de darks. Suzy, amiga dos Sex Pistols, montou sua própria banda e lançou tendência com a maquiagem pesada, olhos profundos e cabelo volumoso. Ela também era amiga de Robert Smith, da banda The Cure, que misturava melancolia com ironia, em canções tão dançantes quanto tenebrosas e românticas. Como algumas letras do Joy Division, cujo vocalista, Ian Curtis, se suicidou aos 23 anos, por não saber lidar com a epilepsia e a separação da esposa. O punk nasceu da insatisfação da classe trabalhadora inglesa com a política austera de Margaret Thatcher. Já o gótico era hipersentimental, como o emo dos anos 2000. Uma das fontes de inspiração era a poesia vitoriana de John Keats e Lord Byron. As canções dos Smiths lamentavam a dor do amor adolescente não correspondido, a necessidade de amar e ser amado, e a dureza de não se encaixar nos padrões sociais. As roupas ao estilo dandy causavam furor nos primeiros clipes de Prince, autor de outro clássico oitentista, Nothing Compares to You, cantado por Sinéad O'Connor, a musa careca dos olhos grandes e tristes. Suzanne Vega também embalava os corações melancólicos através de seu olhar soturno sobre a infância perdida em lares violentos ou a beleza solitária, num café onde ela observava os transeuntes, o que remete a um romance que marcou muito a minha adolescência. A Náusea, de Jean-Paul Sartre, conta a rotina de um historiador diante do absurdo da existência. O companheiro de Simone de Beauvoir e criador do movimento existencialista foi inspirado pela obra do russo Dostoiévski e era amigo de Alberto Camus, cujo livro O Estrangeiro inspirou canções do The Cure. No Brasil de fins do século XIX, viveram nossos poetas melancólicos mais célebres, o simbolista e catarinense Cruz e Souza e Castro Alves, ambos mortos por tuberculose, a doença que atingia mortalmente o peito dos românticos. A poesia Navio Negreiro, em que ele narra os horrores dos africanos a caminho do Brasil, é insuportavelmente bela. Muitas décadas depois, nenhuma música traduziu melhor a inadequação da adolescência quanto o Tempo Perdido, do Legião Urbana. Renato Russo seria uma das vítimas dos tempos em que ser soro positivo era uma sentença de morte, da mesma forma que Cazuza 6 anos antes. Já bastante doente, Cazuza fez o disco Testamento O Tempo Não Para, e ambos foram homenageados com ótimas cinebiografias. O Pet Shop Boys lamentava que o seu afeto fosse considerado pecado no clipe It's a Sin. A dupla Erasure apenas pedia por respeito, e Boy George eliminava as fronteiras da sexualidade em baladas como Do You Really Want to Hurt Me? Annie Lennox e Laurie Anderson mostravam com quantos terninhos se fazia um bom clipe de protesto. Entre as cantoras da MPB, Marisa Monte despontou em 1987 como diva absoluta com seu figurino negro, cabelos anelados e voz rouca de veludo. Dos Titãs, ela gravou Comida, num ritmo semelhante a um hacking. Já a banda paulistana gravou Flores em Você, uma ode à beleza do efêmero. E o Lobão dos Bons Tempos exorcizava a deprê em canções como Me Chama, Vida Bandida e Decadence avec Elegance. Outra banda icônica dos anos 80 foi Tears for Fears, cujo hit Everybody Wants to Rule the World ganhou sobrevida na voz de Lorde 30 anos depois. Em Shout, eles mostravam como se livrar da dor existencial através do grito primal. Janina Hagen fez uma versão arrasadora da burocrática New York, New York no primeiro Rock in Rio. Michael Jackson deu o tom da década em Thriller, uma homenagem aos filmes de terror com direito à narração de Vincent Price, o ator por trás do personagem Drácula. No cinema, melancolia e desilusão eram a tônica, mesmo que os yuppies, os endinheirados de Wall Street, insistissem na ganância como forma de vida.
Brian De Palma fez filmes memoráveis como Dublê de Corpo, Scarface, Um Tiro na Noite e Vestida para Matar. Videodrome, de David Cronenberg, foi pioneiro em abordar o terror tecnológico, assim como Scanners, e Poltergeist, de Steven Spielberg. Em 1988, todo mundo estava grudado na telinha para saber quem tinha matado Odette Roitman, a vilã da novela das 8 que odiava pobre. E ver o Brasil mostrando a sua cara, na cena final do empresário corrupto dando uma banana para o país. Para aliviar a tensão, a gente assistia a TV pirata, que satirizava a própria TV e instituiu o deboche como forma de protesto, sem abrir mão da morbidez. Filmes que misturavam horror e comédia inauguraram o estilo terrir, como A Hora do Pesadelo, com Fred Krueger invadindo nossos sonhos, Elvira, a Rainha das Trevas, Cemitério Maldito, com trilha sonora dos Ramones, e A Hora do Espanto, o primeiro filme de Johnny Depp, ator preferido de outro gótico de carteirinha, Tim Burton. Era desta época a lenda urbana de girar discos ao contrário para ouvir mensagens subliminares. Aí o CD veio para acabar com a tradição. O espírito existencialista marcou obras como A Insustentável Leveza do Ser, do tcheco Milan Kundera, cuja adaptação para o cinema tinha Juliette Binoche e Daniel Day-Lewis. Ela foi descoberta em Je vous salue Marie, de Jean-Luc Godard, que questionava dogmas religiosos como A Última Tentação de Cristo, de Martin Scorsese. David Lynch elevou o gótico ao status de obra de arte com Blue Velvet, assim como Jim Jarmusch em Down by Law e Wim Wenders com Asas do Desejo, que se passa em Berlim antes do muro ser derrubado à machadada com o fim do Império Soviético. E agora? Que paradigmas vamos derrubar?